Queridos amigos, estamos de regresso, dando continuidade aos nossos estudos das obras espíritas. Estamos estudando, no momento atual, a obra Vida e Sexo, obra do Espírito Emmanuel, em parceria com o médium Chico Xavier. A obra Vida e Sexo temos analisado capítulo por capítulo, e este é o capítulo número 2 da obra, intitulado Família. É interessante perceber que Emmanuel dedica um capítulo sobre família que, a princípio, pareceria estranho ser colocado esse capítulo em uma obra que trata da sexualidade. Mas o pensamento do Emmanuel é bastante sofisticado e bastante profundo ao conectar um tema que aparece também em outras áreas, como sociologia, como antropologia, como psicologia, e associar em um tema ligado à sexologia e à sexualidade humana. Por quê? Emmanuel, já no título e na temática escolhida, escolher um dos capítulos desta obra magnânima para abordar a questão da família, ele quer nos dizer que a família não deixa de ser fruto e resultado da experiência sexual da criatura humana na Terra. É esse o convite que Emmanuel quer analisar, porque o tema família é tão vasto e tão abrangente que nós podemos examiná-lo sob diferentes aspectos, diferentes enfoques. Podemos dar um olhar, dar um enfoque na temática família sob as mais variadas perspectivas. Mas aqui, Emmanuel quer enfocar o capítulo família sob as lentes, né, a visão, a perspectiva do enfoque a respeito da sexualidade humana vista do mundo espiritual. A família, portanto, é esse resultado da experiência sexual, não apenas do indivíduo hominal, mas da experiência sexual do psiquismo evoluindo, desde experiências anteriores aos reinos hominal, especialmente no reino animal, onde a sexualidade começa a desabrochar, formando os primeiros vínculos sexuais que vamos analisar aqui mais tarde, até a experiência da família humana conforme nós a conhecemos. No início do capítulo, Emmanuel cita um trecho de Allan Kardec. Aliás, em todos os capítulos da obra Vida e Sexo, Emmanuel vai citar um trecho da obra kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. E aqui, no capítulo Família, Emmanuel ele seleciona um texto de Allan Kardec que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo espiritual, por meio das várias migrações da alma. As segundas, ou seja, as famílias corporais, frágeis como a matéria, se dissolve e extingue com o tempo, e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. A diferença dos laços apenas de sangue corporal e os laços espirituais. A proposta da família consanguínea é justamente nós desenvolvermos, se não temos, ou ampliarmos, se temos, os laços do espírito, os vínculos profundos de afetividade, para além da consanguinidade, né? Por outro lado, nós temos laços espirituais que não fazem parte da nossa família consanguínea, da nossa família material, da nossa família biológica, e que transcende a esses laços consanguíneos, mas que são tão fortes ou até mais que os laços físicos, que os vínculos de natureza biológica, né, que as vinculações de natureza consanguínea. E é isso aqui que Emmanuel, na verdade, quer desenvolver nessa obra e nesse capítulo. É interessante que Emmanuel, logo depois do trecho citado, o trecho que ele escolhe do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ele se dedica a examinar a família como sendo o alicerce da civilização. Interessante essa colocação de Emmanuel, né? Ele, de alguma forma, nos traz a ideia de que é abalizada e ratificada pelo mundo espiritual, que a família é uma espécie de esteio, uma estrutura máter,
uma microcélula da sociedade que serve de laboratório de experiências para o espírito. Interessante notar que mais tarde a sociologia moderna, com Émile Durkheim e com os pais da sociologia contemporânea, principalmente Émile Durkheim, vão defender a ideia segundo a qual a família é a célula máter da sociedade. Ou seja, essa microcélula. Emmanuel, nessa época, já falava sobre isso. E, naturalmente, que quando nós vamos examinar a obra de Allan Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos, nós percebemos, antes mesmo da sociologia moderna afirmar isso, Allan Kardec já considerar essa questão. Porque, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, no item 774, depois da pergunta que Allan Kardec faz e os espíritos respondem, Allan Kardec coloca uma nota falando sobre os laços sociais. E em determinado momento ele diz o seguinte: os laços sociais são necessários ao progresso, e os da família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de uma família são uma lei da natureza. Deus quis, dessa forma, que os homens aprendessem a amar como irmãos, a amar-se como irmãos. Essa é a resposta que os Espíritos dão à pergunta 774 de O Livro dos Espíritos. Na verdade, não é uma nota de Allan Kardec, corrigindo. É uma resposta que os Espíritos dão a Allan Kardec no item 774. O que é que os Espíritos querem dizer com isso? Eles querem dizer que a sociedade é o resultado das famílias. Se nós temos uma sociedade violenta, agressiva, preconceituosa, leviana, corrupta, é porque as famílias são corruptas, levianas, agressivas, depravadas, violentas. Se nós temos uma sociedade de pessoas do bem, uma sociedade bem organizada, culturalmente desenvolvida, é porque as famílias assim são. Daí eles dizem que é o seguinte, que os laços sociais são indispensáveis ao progresso. E os laços de família tornam possíveis esses laços sociais. Olha que colocação que os espíritos fazem, antecipando a questão da família, como é analisada hoje, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista comportamental e assim por diante, né? Então, é interessante que Emmanuel, na obra que estamos examinando, no capítulo que estamos examinando, vai dizer que na família se efetua por excelência o princípio da reencarnação. Porque a reencarnação é uma lei da natureza, segundo a qual os espíritos precisam mergulhar no palco terrestre e a família, por excelência, possibilita que essa experiência seja realizada. E Emmanuel vai mais adiante nesse capítulo, ele vai falar que a experiência da maternidade ou da paternidade entre corações que se buscam para a perpetuação da espécie do ponto de vista biológico e do ponto de vista espiritual, para dar acesso que os espíritos se corporifiquem nesse mundo, na condição de irmãos nossos, que vamos encaminhá-los no papel temporário de filhos, porque esse papel de filhos é temporário, eles são irmãos nossos, amigos nossos de experiências passadas, né, caminheiros ou viajantes da evolução, que partilham conosco da experiência, mas que pela experiência de imaturidade biológica, não necessariamente de imaturidade espiritual, mas de imaturidade biológica, nós temos a função de encaminhá-los na experiência física até que eles possam dar conta de si mesmos, até que eles possam ter autonomia. Daí Deus empresta uma alma para outra alma que já está amadurecida na experiência biológica a fim de encaminhá-la. É óbvio, né? É lógico compreender que na família é que isso pode se efetuar, isso pode se viabilizar de uma maneira extraordinária. E Emmanuel vai dizer que a missão ou a tarefa da maternidade ou da paternidade possibilita ao ser que vivencia essa experiência maior proteção e uma assistência específica dos espíritos, dos benfeitores espirituais. É compreensível isso. É claro que qualquer atividade, qualquer ação, qualquer tipo de tarefa que a gente abraça, a depender da tarefa, a gente tem testemunhas, como diz o apóstolo Paulo. Nós temos uma vasta rede de seres espirituais que nos assessoram, que estão conosco, tanto quanto no mal, quando nós optamos pelo desregramento, quando nós optamos por condutas não saudáveis, temos também companhias equivalentes que
nós buscamos mentalmente, psiquicamente. Mas Emmanuel quer dizer que o companheiro ou a companheira da experiência física, que se permite a experiência da maternidade e da paternidade, recebe um olhar do mundo espiritual, porque a missão da maternidade e da paternidade é muito mais importante do que nós imaginamos. Kardec chega a perguntar isso em O Livro dos Espíritos, e os Espíritos respondem: muito maior do que imaginais, porque dependem deles, os pais, a condução desses filhos, e muitas vezes o sucesso ou insucesso desses filhos. E é interessante notar que Emmanuel vai dizer que essa proteção acontece. Por que acontece? Porque se a gente perceber que aquele espírito que está temporariamente na condição de nosso filho, não é nosso filho, está nosso filho temporariamente, é um filho de Deus, ele tem uma vasta história anterior, é um viajante da eternidade, é um peregrino da reencarnação, e ao longo da sua história de vida, da sua trajetória, ele tem vínculos, ele tem uma família espiritual, ele tem afetos queridos e seres queridos, seja porque pertence ao nosso círculo, e nós fazemos parte desse círculo, seja porque ele tem outros vínculos, e é óbvio que nós recebendo ele como filho, é natural que esses espíritos e esses amigos que se interessam por ele, passem a também se interessar por nós, e a nutrir simpatia por nós, na missão e na tarefa sublime da paternidade e da maternidade. Infelizmente, ainda em nossa sociedade, a paternidade consciente ou a maternidade lúcida e responsável não encontra o seu ideal em grande parte da sociedade. Claro que há várias exceções, e aliás, exceções muito nobres. Mas, de uma maneira geral, nós não vemos a maternidade e a paternidade alcançar esse nível sublime, porque faltam os valores do espírito que carece em nossa sociedade. Por isso, a maternidade e a paternidade em nosso mundo ainda é normalmente conduzida em bases totalmente materiais. O ser espiritual primitivo, que começa a procriar através do vínculo sexual. E, a princípio, sem conseguir logicar e compreender, ele não consegue entender como é que do seu ser biológico sai e é gerado outro ser. E ele, a princípio, mais instinto do que razão, não consegue compreender aquela realidade. Até que, lentamente, saindo do seu corpo físico, do seu organismo, aquele ser, o homem primitivo começa a ter uma espécie de posse, de apego. Aquele apego que, a princípio, de natureza bastante apaixonada, material e até egoísta, passa a se agarrar, passa a se vincular àquele apego para formar a estrutura familiar rudimentar, que vai mais tarde resultar na nossa família conforme nós conhecemos. A partir dos instintos surge mais tarde o sentimento de família, o desenvolvimento, porque como ele não consegue compreender, surge o apego, mais tarde o lampejo e mais adiante, ao longo da evolução, é claro, ele começa a compreender. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, recebe do mundo espiritual a informação de que a monogamia é um dos mais extraordinários progressos da humanidade. Assinala um momento especial, a ponto de Kardec dizer que o casamento, a união, casamento aqui, não vamos entrar aqui em consideração se é o casamento civil, o casamento religioso, porque o próprio Allan Kardec vai dizer que isso depende de país, de cultura. Há culturas que o casamento é considerado apenas do ponto de vista religioso. Há outras culturas e outros países que o casamento é considerado apenas em bases legais, ou seja, de papel passado. Para o mundo espiritual, isso pouco importa, ainda que as leis possam dar uma ética, possam moralizar, regular. Para o mundo espiritual, o casamento tem naturalmente a finalidade da união por afeto de dois seres. E Kardec vai dizer que o casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas. Casamento aqui entendido pela união estável de dois seres. Por que Allan Kardec fala isso? Porque a monogamia já é uma conquista nossa. Porque a monogamia é a experiência de relacionamento constante, estável, corriqueiro, habitual, de um ser para com outro ser. Onde nessa experiência, através dos atritos, através da convivência, nós podemos treinar compreensão,
tolerância, fraternidade. O ser primitivo tem relações sexuais fortuitas. E Allan Kardec vai dizer que defender a poligamia é defender o retorno para a infância da humanidade, onde o homem era mais animal do que razão, era mais instinto do que raciocínio, e naturalmente que a sua forma de se conduzir era através das relações sexuais fortuitas, o impulso meramente instintivo, o impulso meramente sexual, as explosões do instinto, a busca pelo prazer, sem um raciocínio. A monogamia é uma tentativa de canalizar esse instinto através da experiência de um relacionamento que se desdobra para além, através da experiência emocional. É por essa razão que não existe família no padrão humano no reino animal. No reino animal, a fêmea, quase sempre a fêmea, e o macho também, mas a fêmea predominantemente, que cuida dos filhos, das crias, né, dos descendentes, né? E depois de 1 ano de idade, na maioria das espécies, né, 1 ano de idade, o filhote já é adulto. E eles próprios passam a procriar, passam a se reproduzir entre si, e já não há aquele laço familiar, de uma maneira geral, no reino animal. No ser humano, não. Então, a família, do ponto de vista como nós conhecemos, é exclusividade e é característica específica da experiência humana. Porque Deus, conforme Allan Kardec, escolheu a espécie humana para a encarnação dos seres espirituais que possam compreendê-lo. Kardec coloca isso de maneira muito bonita. O que é que nós queremos dizer com tudo isso? Que a família é um convite à sublimação do instinto sexual. Porque na família, não apenas na monogamia, onde nós treinamos, porque a monogamia não deixa de ser uma espécie de experiência de educação, né, dos sentimentos, educação sexual, né? Não apenas educação no sentido do indivíduo estar disciplinando e tendo controle sobre a função sexual, mas também de estar exercendo a função sexual de uma maneira mais equilibrada, menos fortuita, menos promíscua, menos polimorfa, né? E mais constante, mais estável, mais saudável, né? Mais madura do ponto de vista espiritual. Porque não estamos aqui criticando a poligamia. A poligamia não é vista por nós como algo necessariamente negativo, mas como algo primitivo. É negativo para nós, em nosso estágio evolutivo. Por quê? Da mesma forma que determinados comportamentos da criança são negativos para o adulto. Imagina um adulto já formado tendo comportamentos que uma criança de 2 anos de idade tem. É negativo. Mas para a criança não é. Para a criança é a fase dela. Então, do ponto de vista da evolução, é um estágio primitivo. Não é que mereça a nossa condenação. A poligamia é isso. E é por isso que a gente, até hoje, em nossa sociedade, temos muita dificuldade na experiência da monogamia. Por isso, os fracassos dos relacionamentos amorosos, dos relacionamentos conjugais. Por quê? Porque quase sempre nós não conseguimos essa estabilidade. Por quê? Porque o espírito, o princípio inteligente, ainda tem muitos milênios na poligamia. Né? Saímos recentemente da poligamia. Temos experiências muito vastas em séculos e séculos acostumados à poligamia. E temos, do ponto de vista evolutivo, temos pouco tempo na monogamia, treinando a monogamia. E por isso, muitas vezes, nós temos aí experiências na sociedade de monogamia disfarçada, onde o indivíduo aparentemente tem uma vida monogâmica, mas intimamente ele é polígamo. Então é interessante isso, né? E é isso que Emmanuel está aqui analisando de uma maneira especial. Mas a família é esse convite para a sublimação do sexo, não apenas no amor conjugal, que se for apenas em bases sexuais, satura, porque toda função biológica tende a reduzir. É assim com o estômago, é assim com o sono. Toda função biológica tem o seu limite. E a função sexual tende a saturar, a diminuir de intensidade, para que, seja porque começou sexualmente para mais tarde desenvolver outras áreas do sentimento, seja porque o vínculo é afetivo e a sexualidade é apenas um elemento da vivência do casal. E quando muitas vezes o casamento, ou melhor, a vida sexual está diminuindo de intensidade, os filhos aparecem para que aquele, digamos, a libido, que se expressa na afetividade de maneira abrangente. Aqui eu não estou dizendo apenas a libido no sentido da coabitação carnal, mas a libido pode se manifestar na ternura, no carinho, no afago, né? Mais do que carícia, carinho. É porque carícia dá a ideia de algo
meramente libidinoso, né? Mas a libido pode ser usada através do carinho. Isso também é sublimação, porque quando nós falamos sublimação, pensamos apenas na castidade, né? Mas tem a sublimação assim, dessa forma, onde nós usamos e aí nós direcionamos, quantas vezes através de uma ternura, de um carinho, de uma afabilidade, de uma afetividade, de um abraço, de um afago, nós nos sentimos calmos. Às vezes o ser amado nos olha e derrama a afetividade sobre nós através de um sorriso e nós ficamos calmos, nós tranquilizamos. É uma experiência de sublimação sexual. Estamos usando essas energias no nível mais elevado, né? Como André Luiz vai dizer, a fusão de almas que acalma o sentimento. Aí não há apenas o vínculo dos corpos e a troca dos hormônios, mas também a comunhão sexual de natureza psíquica, a comunhão de almas, onde acalma, às vezes, em alguns momentos, dispensando o contato físico. E isso é sublimação sexual, não é apenas a abstinência total, a castidade. E essa sublimação vai acontecer também na experiência da família, não apenas no casal, mas também esse afeto ser também distribuído, socializado, né, capilarizado para os filhos, onde aquela afetividade se funde agora no desdobramento, onde eu vou direcionar também, através do meu psiquismo, para a prole, para a experiência da fraternidade, para os relacionamentos mais duradouros, né, e relacionamentos mais maduros. Para concluir, óbvio que estamos fazendo aqui um recorte do capítulo, porque poderíamos falar de família aqui sem esgotar, né, de estender esse nosso encontro aqui sem ter um fim, porque família é um tema muito vasto, mas estamos aqui fazendo um enfoque na leitura do que Emmanuel fala. É interessante notar que André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, em uma página memorável, que em algum próximo capítulo desse livro nós vamos voltar a essa página, ele vai dizer que o amor é uma força aglutinadora. E essa força aglutinadora vai aparecer em reinos anteriores na natureza. No psiquismo mineral, aglutina as micropartículas através da coesão no mineral. No psiquismo vegetal, desenvolve a seiva, a sucção na terra, a planta que vai agora conectar-se à intimidade da terra para se nutrir e desenvolver a sensibilidade. E no animal vai se caracterizar pela fusão dos instintos, e os instintos explodem na vida gregária dos animais, no vínculo que os animais vão ter na sua sociedade, principalmente no instinto sexual, onde a sexualidade agora explode no mundo animal através dessa força aglutinadora que faz a reprodução dos seres, a perpetuação, o vínculo através dos hormônios e dos impulsos da sexualidade. E o ser humano herdou tudo isso. Herdou tudo isso na experiência atual, através desses impulsos, que faz com que ele agora possa direcionar, né, esses impulsos para sentimentos mais elevados, para desenvolvimentos mais elevados. André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo 11, em uma verdadeira aula, um verdadeiro tratado, que nós vamos examinar também em próximos capítulos, vai dizer que a tribo primitiva, através do impulso sexual, gerou a família. As cavernas resultaram mais tarde no lar. A vida da poliandria, do matriarcado e mais tarde do patriarcado gerou os vínculos afetivos. O ser primitivo mais tarde gerou-se ou resultou-se em o afago de pai e de mãe. A fera que lambe o filho é a mãe que acaricia o filho nos braços. O leão que se coloca à frente da prole para defendê-la é o pai de família que mais tarde será aquele que defenderá a sua descendência. Então tudo isso está presente. E André Luiz vai desdobrar dizendo que tudo isso vai sendo desenvolvido nos milênios, através desse impulso sexual, desse instinto sexual, que vai se transformando em experiências cada vez mais gratificantes.